Olha, o Prêmio Nobel de Química desse ano foi para um trio de cientistas em que as descobertas estarão na próxima geração de televisores. Quem traz os detalhes é o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. O que essas TVs vão ter tão de especial? E o prêmio para os três. Boa noite. Pois é, Tiago, agora fica aquela pergunta, ou a resposta, aquela pergunta que a gente fazia na minha época de colegial, na sua também. Agora a juventude está no ensino médio, ensino fundamental número 2. Pô, por que eu fico aprendendo essas coisas? Onde é que eu vou usar? Olha a resposta, o Prêmio Nobel de Química foi para a próxima geração de televisores. Antes de chegar nesse detalhe, vamos voltar um pouco no tempo, para quem tem uma idade como a minha ali, estou perto da meia idade. Lembra da TV de tubo, que você chegava pertinho, você conseguia ver o RGB, né? Um trio de cores, Red, Green and Blue. Vermelho, verde e azul. Com a combinação daqueles pontos, se formava a tela, a imagem, na TV de tubo. As TVs de tubo foram aposentadas e hoje essas TVs de LED, elas têm uma tecnologia semelhante, o princípio é o mesmo, só que esses pontinhos são muito menores. E aí entra então o Prêmio Nobel de Química desse ano, porque esses pontinhos vão ficar ainda menores, por causa da descoberta desse trio aqui. Mongi Bawandi, depois eu vou voltar, porque tem uma história bastante particular. Loui Bruce e Alexei Ekimov. O professor Bawandi, ele tem origem de... eu ia falar taiwanês, não, ele é tunisiano, perdão. Americano e um russo. E o que o Nobel deu para eles? Isso aqui, ó. Pela descoberta e desenvolvimento de pontos quânticos, parece que a gente está falando de ficção científica, e estas minúsculas partículas têm propriedades únicas de espalhar a luz em monitores de televisão e lâmpadas de LED. Do princípio das três cores ali na TV de tubo, agora a gente passou para isso, para esferas quânticas, nanocristais de semicondutores que foram criados, desenvolvidos por esse trio de cientistas. Tá bom, nano é muito pequeno, mas o quão pequeno são essas esferas de cristais aqui, descobertas, criadas por esse trio de cientistas. Esta esfera está para o tamanho de uma bola de futebol, o quanto uma bola de futebol está para o tamanho do planeta Terra. Estamos falando de medidas aqui, mas muito, muito, muito pequenas, e que vão ser agora esses novos pontinhos de uma próxima geração de televisores. Então, aqui, ó, o tamanho nanométrico e tem propriedades que são determinadas agora, essas mudanças de cores, por essas reações quânticas. Eu queria um desenho aqui que eu acho que explica melhor. Então, a próxima geração de televisores vão ter essas minúsculas, mínimas, muito, muito pequenas esferas de cristal e que, manipulando essa reação quântica química dentro das esferas, elas não só vão mudar de cor, como cada uma vai ter nuances da mesma cor. O resultado final, numa tela enorme, é que a qualidade da imagem, a nitidez, o realce de cor, vai ficar muito maior do que já conhecemos. E olha que hoje as telas de última geração têm uma excelente qualidade, vão ficar muito melhores. Mas espera aí, isso só vai ter uma aplicação no entretenimento, na tela de TV? É o exemplo mais palpável para nós aqui leigos. Mas produzirão, essa tecnologia, né? Produzirá imagens biomédicas muito mais nítidas. Aqueles exames de imagem que são feitos por tomógrafos, por exemplo, a leitura do resultado do tomógrafo vai ficar muito mais nítido, por exemplo. E células fotovoltaicas, a gente que está falando de uma mudança da matriz energética, aqueles painéis de luz solar, eles vão ficar, por causa dessa tecnologia, mais baratos e melhores. Agora eu vou voltar aqui para quem se pergunta, né? Será que eu consigo? Para que eu estudo química? Então, o professor Bawandi, que é da Tunísia, deu uma entrevista para a imprensa depois que ele soube do prêmio. E ele disse o seguinte: eu era um péssimo aluno de ciências no ensino médio, no ensino fundamental. Ele entrou em Harvard e na primeira prova de química dele, ele reprovou. Ele foi o pior aluno da classe. Depois ele se encontrou, se desenvolveu, doutor, mestre, PhD
e agora ele ganha o Prêmio Nobel de Química. Então, para quem acha que está indo mal e que não vai dar certo, lembra aqui do exemplo do professor Balwandi, que saiu da Tunísia, foi para os Estados Unidos e agora é detentor de uma medalha do Prêmio Nobel e tem $1/3 milhão que compõe o prêmio, Tiago. É um belo exemplo. Eu ia brincar com você que você assistia a TV no tubo, colocava aquela chapinha na antena para melhorar a imagem, mas eu também sou desse tempo, viu, Favale? E amanhã tem o Nobel de Literatura, a gente acompanha. Abraço, Favale, valeu. Até amanhã.